Você conhece o Império do Motoboy? Você vai ver, olha só, na reportagem especial do Jackson Silva hoje, uma matéria imperdível com imagens de traficantes fortemente armados desse império dentro da maré. Tem um trechinho, roda aí. Imagens inéditas mostram cada passo do chefe do tráfico de drogas nas favelas Nova Holanda e Parque União. Os bandidos são ambiciosos e violentos. Eles não medem esforços para atingir o objetivo. E vacilar tu morre. Crianças perto de armamentos de guerra. Geralmente são meninos franzinos, para que eles possam esconder armamento, drogas, em locais que nenhum homem consegue entrar. Atualmente o maior desafio é o empoderamento do Estado. É que os policiais sejam reconhecidos como pertencentes à sociedade, que a sociedade apoie os policiais. Com esse apoio, com esse empoderamento da polícia, a gente resolve o problema de tráfico no Rio de Janeiro. A partir desta quarta-feira, o SBT Rio exibe o primeiro episódio da série O Império de Motoboy, com flagrantes de um dos maiores traficantes do Complexo da Maré. As imagens inéditas foram feitas durante a pandemia por um policial infiltrado. A reportagem é dele, Jackson Silva. Rodou. Você vai conhecer agora a rotina de um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. Imagens inéditas mostram cada passo do chefe do tráfico de drogas nas favelas Nova Holanda e Parque União. Dia 18 de maio de 2020, um jantar em homenagem ao bandido Rodrigo da Silva Caetano, mais conhecido como Motoboy. Na mesa, o traficante aparece cercado de seguranças. Após o jantar, é possível ver um fuzil com um dos guarda-costas do traficante. As imagens são gravadas por um policial militar que ficou infiltrado na favela Nova Holanda. Ele fala com exclusividade com a nossa equipe de reportagem. Eu tive bastante medo de estar ali com aqueles traficantes. Ele estava cercado de segurança, cerca de 20 homens armados com armas de grosso calibre, fuzis. Então eu tive bastante medo, mas consegui fazer a gravação, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a polícia. Motoboy está sendo monitorado pela polícia há mais de 10 anos. É certo que quanto mais famoso, mais forte o traficante, mais alvo ele fica e mais rápido ele é preso. A gente não tem na história do Rio de Janeiro traficante famoso que não esteja preso com a ação da Polícia Civil. Então, não me importo muito com nomes, e sim combater a criminalidade, combater o crime organizado, não só prendendo, mas também asfixiando o dinheiro deles. Motoboy tem um histórico de violência e está sendo procurado por diversos crimes, principalmente por homicídios. No dia 24 de setembro deste ano, o traficante sequestrou e torturou até a morte o pedreiro Jardel dos Santos. O motoboy achava que ele era informante da polícia, mas só depois de cometer o crime percebeu que estava errado. O corpo de Jardel estava dentro de um carro aqui no bairro da Penha, na zona norte do Rio. Podemos dizer que os moradores do Complexo da Maré são reféns dos bandidos? Totalmente reféns, totalmente. Há muita gente ali dentro que não tem nenhum contato, nenhuma vontade de estar do lado deles, e são reféns e tem que ficar. São pessoas que acordam 4, 5 horas da manhã para trabalhar e eles estão fazendo festa na porta e sem se preocupar com nada. Não se preocupam com nada. As comunidades Nova Holanda e Parque União integram um conjunto de favelas do Complexo da Maré, um dos mais violentos da zona norte do Rio.
A região é margeada por 3 vias expressas, entre elas a linha vermelha, que facilita o esquema dos bandidos. Além disso, a Baía de Guanabara também ajuda na fuga dos criminosos durante as operações policiais. No tempo que fiquei lá, eu vi eles se escondendo nos barcos e saindo de barco. Eu vi várias e várias vezes eles saindo pelas vias expressas, pela Avenida Brasil, a principal delas ali. Então eles conseguem fazer a comunidade deles um corredor para fugas. Eles conseguem. É muito difícil o trabalho da polícia ali. Em novembro do ano passado, mostramos a ostentação de armas. 1, 2, 3, 4. Impossível contar a quantidade de armas. Joias nos bares funks. Além da feira livre da venda de drogas. Até agora, nada mudou. A quadrilha foi denunciada na série Comandos da Maré. Atualmente, o maior desafio é o empoderamento do Estado. É que os policiais sejam reconhecidos como pertencentes à sociedade, que a sociedade apoie os policiais. Com esse apoio, com esse empoderamento da polícia, a gente resolve o problema de tráfico no Rio de Janeiro. O policial militar, que ficou meses infiltrado nas favelas da Maré, se surpreendeu com o arsenal dos traficantes. O mais surpreendente é a quantidade de armamento que eles têm. Eles têm bastante armamento, ele tem armas que nem a polícia tem. Ele tem desde pistola até .50, arma que derruba helicóptero, arma que fura um blindado. Então é muito complicado se operar numa comunidade assim. A Polícia Civil vai usar as imagens para ajudar nas investigações. As imagens que são exibidas, elas vão levar à identificação de criminosos e ao pedido de prisão dentro dos crimes que já são investigados. Então ela é muito importante, uma grande contribuição para a Polícia Civil, para a investigação do Estado. Parabéns, Jackson Silva, pela reportagem, a primeira da série, hein? Bom, primeiro eu queria dar os parabéns pela reportagem investigativa. Esse tipo de reportagem é fundamental para que as autoridades possam dar andamento a uma boa investigação. Eu vi na reportagem que a Polícia Civil já está ciente, já tem essas imagens. Então, no momento, o próximo passo é a Polícia Civil começar essa investigação. O Ministério Público acompanha e a gente tem certeza que com esse tipo de dado, com essa informação relevante, a gente vai conseguir bons resultados. É um policial militar que ficou infiltrado, né? Doutora, a gente sabe, vocês do Ministério Público, os policiais civis, Ministério Público, a Polícia Militar, sabe o tanto que é arriscado, assim. Eu fiquei pensando, eu vi essa reportagem antes, parabéns ao Jackson Silva, que traz mais uma vez material, como a promotora falou, material como esse, que é um trabalho de jornalismo investigativo que é super importante. E muitas vezes, vou contar os bastidores aqui, sabe, doutora, a gente só soube do material e só viu o material com ele pronto. O Jackson, ele tem um cuidado com as fontes dele, com o trabalho, com o trabalho investigativo, que a gente só foi na ilha de edição, que a gente chama, para aprovar a reportagem, quando estava tudo pronto, como o pessoal de casa está vendo agora. E eu fiquei prestando atenção, sabe, doutora, o trabalho tem que ser muito corajoso para ser um policial militar. Qualquer policial que enfrenta a criminalidade no Rio de Janeiro é muito corajoso, mas você está ali no dia a dia, no ninho do inimigo, porque um policial militar, se ele é descoberto num assalto no ônibus, ele é morto. Você imagina com essas imagens que a gente está vendo aí. E é um material primoroso de peça técnica para você fazer uma investigação, uma operação por parte da Polícia Civil e uma denúncia por parte do Ministério Público, né, de combate a essa criminalidade, né, doutora? Exatamente. É o tipo de dado que faz com que a gente consiga obter um resultado, porque é muito difícil. A Polícia Militar faz, em regra, o patrulhamento ostensivo. A Polícia Civil faz a investigação e o Ministério Público fica a cargo da ação penal. É muito difícil a gente ter esse tipo de prova tão boa para a gente começar a fazer um trabalho. Então, o policial militar, que foi o que ficou
lá na linha de frente foi realmente muito corajoso. O pessoal do SBT que fez a reportagem investigativa conseguiu juntar um monte de dados que vai permitir que a gente possa trabalhar daqui por diante. E é importante que se saiba que não é fácil para as forças de segurança obterem dados, obterem informações dentro dessas comunidades dominadas por facções criminosas. É necessário que a população dê informações, por quem está lá dentro. A maior parte das pessoas que está ali, a absoluta maioria das pessoas, são trabalhadores que não gostariam de viver sob o jugo dessas facções, mas têm medo. Elas podem dar essas informações de forma anônima, seja para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Ministério Público. A gente tem uma ouvidoria, que pode ser o telefone 127, pode ser através da internet na nossa página, pode ser até pessoalmente aqui, se a pessoa preferir. E de qualquer forma, em todas as instituições, as ouvidorias garantem o sigilo. A gente precisa desse apoio para juntos conseguirmos melhorar a situação de segurança pública do Rio de Janeiro. Inclusive, doutora, o próprio policial que deu entrevista para o Jackson Silva, eu prestei muita atenção, que eu ouvi a entrevista com ele, e você vê que ele faz o relato do trabalho, da visão do policial, mas para estar infiltrado ele teve que se despir de qualquer característica militar e se passar por morador. E uma da percepção dele é isso que a senhora falou. O morador, ele é refém o tempo todo, porque para o morador ele não vai enfrentar, mas ele não está contente de sair para trabalhar, pegar na mãozinha do filho e ver um cara como esse, com uma arma gigantesca na frente, tendo que normalizar para o próprio filho o que ele sabe que é errado. Como disse o policial, vê de frente o baile, a batida, a venda, o pó rodando na frente da casa dele. Então para as pessoas que ainda não entenderam o que é ser um morador dentro de uma comunidade, é você ficar refém de algo que muitas vezes não é o que a gente mostra na televisão, que às vezes parece que é uma tortura morar na favela, quando a polícia chega, tem tiroteio. Não, é uma tortura morar na favela com esses soldados da ilegalidade, brigando com o fuzil, chacoalhando o fuzil, tendo que conviver com a criminalidade sem poder fazer nada, né, doutora? Exatamente, porque quando a polícia não se faz presente ali, são exatamente essas facções que vão dominar, e vão dominar com armamento pesado. É necessário um trabalho de inteligência, sim. É necessário que a polícia entre ali com o mínimo de informações, até para proteger os policiais e a população local. Mas é necessário que a polícia se faça presente, porque quando ela não está presente, a população fica sozinha, refém dessas situações, com essas imagens que vocês mostraram. Lembrando aqui que é um trabalho tão cuidadoso, assim como o Ministério Público faz, com esse policial, mais uma vez, um policial que é um herói que fez essas imagens, o policial militar infiltrado. A gente aqui tem que deixar bem claro que é todo um cuidado jornalístico também, com a questão do anonimato. Ninguém aqui esteve com esse policial, apenas o Jackson Silva. A gente só viu o material pronto para que não tenha nenhuma possibilidade de se saber. A gente não sabe quem é ele, a gente não sabe como que o Jackson conseguiu essas imagens. E aí, então, a gente levar aí o papel da imprensa com credibilidade. A Polícia Civil falou também em relação, tem a Draco, o Ministério Público tem o GAECO, tem a força também especializada para esse tipo. Agora, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Mesmo diante desses fatos e com essa prova técnica, essa proibição do STF de fazer uma operação justamente que é o que esses bandidos, querendo ou não, eles acabaram levando para eles como um benefício, já que eles ficam dentro no interior dessas comunidades meio que blindados legalmente, é possível se prender esses caras a partir de uma investigação? Essa decisão do STF prejudica a prisão desses caras? Olha, Isabelle, ótima pergunta. A decisão do STF, ela não proíbe. Ela dificulta muito as operações. Ela diz que as operações, no momento de pandemia da Covid-19, elas só devem acontecer em situações excepcionais. Então, aquelas operações de rotina, para evitar que a coisa aumente, essas operações foram todas terminadas. A gente tem poucos casos de operação, mas tem tido operação. A própria decisão do STF não proíbe isso. A polícia que vai ter que fazer essa avaliação do que é uma situação excepcional. Então, quando se tem elementos de inteligência, quando se sabe o que se vai buscar, é necessário que a polícia haja nessas situações. A polícia não está proibida, o Ministério Público vai fazer essa avaliação da decisão da polícia posteriormente. A polícia nos avisa 24 horas depois, as duas polícias nos avisam 24 horas depois de iniciada uma operação, para a gente ver as razões que levaram cada uma das polícias a decidir por uma operação.
A gente teve uma redução de operação, mas elas ainda continuam acontecendo e precisam acontecer, até pelas imagens aí que vocês mostraram. Não é possível que a polícia veja essas imagens e não possa sequer montar uma investigação ou montar uma operação, caso seja necessário. Lembrando que essas imagens, né, doutora, são feitas durante a pandemia, ou seja, eles no fortalecimento na pandemia, né, esse monte de imagem de arma e tudo mais. Aí o Jackson fez questão até de datar, no meio dessa pandemia. Doutora, muito obrigada pelas informações ao vivo. Amanhã a gente continua com a série de reportagens do Jackson Silva.